para perguntar direto para o médico sobre creatina, tá? Porque a gente vai falar de alimentação saudável, porque sim tem um impacto no bem-estar mental e psicológico, contribuindo para prevenção, recuperação e tratamento de transtornos de ansiedade e depressão. E a gente sabe que a dieta equilibrada e rica em nutrientes está diretamente ligada à qualidade de vida, como eu acabei de falar. O meu psiquiatra, ele fala que ele receita sempre para os pacientes dele, por mais que tome um medicamento ou outro, duas coisas que não podem faltar: creatina e exercício físico. Precisa mesmo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre alimentação adequada, no auxílio desses sintomas, inclusive da menopausa também, com o nutrólogo Dr. Gustavo Lima. Seja bem-vindo. Obrigada por estar Obrigado aqui. mais uma vez. Obrigada. Vamos lá, você viu que eu tava falando de creatina, né? Sim, cara, Vou botar na acompanhando. saia justa, mas Pode você me concorda com o que eu falei? Com certeza, né? A creatina é um dos principais suplementos, dos mais estudados, né? Que vão prevenir perda de massa muscular, prevenir perda de energia mental. Então é importantíssimo para todas as idades, principalmente nos indivíduos acima de 50 anos de idade, né? Viu? Tá vendo? Então, aproveita. Bora ligar. Mas vamos falar de outros alimentos também, porque a creatina é um deles, né? E que a gente já perde a capacidade de absorver. Mas que tipo de alimento a gente precisa e que de repente a gente ainda consegue absorver após os 50 anos, na menopausa? Principalmente, assim, quando a gente fala de creatina, são dos alimentos de origem animal. Principalmente carne vermelha, por exemplo, a principal fonte de creatina para a gente. Uma outra vitamina, na verdade, creatina é um aminoácido, mas uma vitamina importante é as do complexo B. Complexo B. Tem muita relação com a estrutura muscular e com a energia mental. A gente estava falando da prevenção de ansiedade, né, prevenção de depressão, que pode acontecer depois de uma certa idade também, pela baixa hormonal. As complexos bem importantes para essa energia, para revigorar a energia da pessoa. E se a gente, por exemplo, toma um complexo B, uma cápsula, sei lá, quanto tem que tomar, né, de complexo B, já é o suficiente? Porque às vezes eu fico na dúvida assim, eu tomo complexo B, mas às vezes eu ouço falar que eu teria que tomar mais a B12. Aí tem um outro nomezinho que é metilcobalamina. Né, que é a forma mais ativa. Qual é essa diferença? Me explica. Na verdade, assim, Cláudia, todas do complexo B, numa alimentação equilibrada, a gente conseguiria em si estar absorvendo uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem nenhuma alteração intestinal. Porém, com o passar dos anos, como a gente perde essa absorção intestinal, a maioria das pessoas tem que fazer uma suplementação extra dessas vitaminas. Por isso que é importante, normalmente, dosar essas vitaminas no sangue, a gente avaliar o quanto que ela está baixa para a gente conseguir suplementar numa dosagem correta. Entendi. E o ideal em si, para a maioria das pessoas, né? Se a gente for pensar em alimentação, de onde a gente consegue essa quantidade boa de vitamina B do complexo B? Então, principalmente dos produtos de origem animal, entendeu? Então, carne vermelha, vegetais escuros também tem bastante complexo B, tá bom? Espinafre, couve, É isso brócolis. mesmo, tá bom? Certo? Muito bom. Tá? Também tem muito magnésio, esses daí que são importantes também para a questão de energia cerebral. Mas falando de complexo B, principalmente os alimentos de origem animal. Que é a mesma questão da creatina também, que tem relação principalmente à carne vermelha. Por isso que quem tem muita baixa de complexo B de creatina são pessoas, por exemplo, que fazem uma alimentação com baixa carne, baixa quantidade de carne. Vegetarianos, por exemplo, têm que ter uma atenção muito maior nessa questão, porque como consomem poucos alimentos de origem animal, acabam tendo um déficit de vitaminas. E indivíduos acima de 50 anos de idade, porque realmente a absorção tende a ficar pior. Óbvio que isso é uma média, tá bom? Aham. Né? Mas depois de 50 anos de idade, a absorção tende a ficar pior, então tem que suplementar. Mas como é importante... Gente, vocês estão entendendo a importância da gente falar sobre esse assunto? A gente vai perdendo a capacidade de absorver esses nutrientes. E aí a gente também vai envelhecendo. A nossa toda função é alterada, né? O nosso corpo vai tendo suas perdas. Sim. Então a gente precisa levar a alimentação muito mais a sério do que a gente levava. Quando você fala que quem é vegetariano deve fazer essa suplementação, eu sempre me lembro também de quem não é vegetariano, porque a necessidade de proteína que a gente tem é uma necessidade muitas vezes maior do que o que de fato a gente consome, né? Com certeza, com certeza. Quanto a gente precisa de proteína ao dia? Então, numa média, quando a gente fala num indivíduo, para se manter na quantidade de massa muscular ideal, seria de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então, tem que Vamos fazer pensar um numa cálculo pessoa de 70 quilos? 70 quilos, por exemplo. Você pega ali 1,2, vai dar ali 84, mais ou menos, gramas de proteína por dia. No mínimo ali. Só quando a gente fala da proteína, por exemplo, 100 gramas de carne, teria em torno de uns 25 gramas de proteína.
entendeu? Então seria em torno ali de uns 350 gramas, 400 gramas de carne por dia. É óbvio que não é só a carne, né? Tem o ovo também, é uma boa Mas fonte de um proteína. ovo tem quanto de proteína? Então, aí depende do tamanho do ovo em si, tá? Mas uma média ali de 5 a 7 gramas. 5 a 7 gramas de proteína. A gente está falando que um ser humano que pesa por volta de 70 quilos precisa de aproximadamente 85 gramas de Mais ou proteína. menos, é isso mesmo. Então, um ovo, 5 gramas. Numa média, tá? Os ovos maiores tem um pouco mais. 350 gramas de carne, sim, teria aproximadamente 85. Mas quem é que come 350 gramas de carne todo dia? Então, por isso que vem a suplementação, né? Então, muitas vezes com whey, poderia... Um copo de leite tem quanto de proteína? Aí vai depender também, mas em torno de 12 gramas mais ou menos. Depende do copo, né? 250 ml, uns 12 gramas mais ou menos. Pouquinho também. Pouco também, tá? Então, no geral, a maioria das pessoas não consome a quantidade de proteína necessária ao longo do dia. Por isso que é importante pelo menos 4 refeições com proteínas distribuídas. Café da manhã lá com os 2 ovinhos, o almoço, uma porção de uma carne de frango ou um peixe. No café da tarde também, às vezes, mais um ovinho, uma suplementação. E no jantar, mais uma fonte de proteína também. Por isso que é importante, por isso que eu falei, a maioria das pessoas não conseguem bater essa quantidade de proteína. E é importante a gente estar ali suplementando. Por exemplo, arroz e feijão também tem proteína, mas é muito pouco, entendeu? Pedaço de queijo também tem, só que é muito pouco. Entendi. A gente teria que comer proteína todo dia ou eu posso, por exemplo, uma vez por semana comer um montão de proteína? Não dá certo, tá? Por quê? A gente também tem uma capacidade correta de absorção dessa proteína ao longo do dia. Então, não adianta, por exemplo, eu comer lá 1 quilo de carne numa refeição, vou no rodízio, vou lá e como um monte de carne. Aquela proteína normalmente a gente não consegue distribuir da maneira correta. Muita gente absorve e acaba eliminando ela, principalmente pelas fezes. Porque também tem uma capacidade total que a gente consegue absorver naquele momento. Então, tem que distribuir ao longo do dia. É como a creatina que eu tenho que tomar todo dia, não pode deixar de tomar um dia. É isso mesmo. Na verdade, a creatina, né, Claudinha? Depois de um tempo tomando ela, a gente acaba estocando. Então, se a gente esquece um dia ou outro... Tudo bem. Tudo bem, tá bom? Certo? Agora, a proteína já não. É óbvio, né? Um dia na semana a gente acaba comendo menos, não vai trazer um grande prejuízo a longo prazo. Mas uma média ali, o correto é estar mantendo ao longo do dia. Eu não sei se vocês que estão envelhecendo junto comigo percebem, mas eu, Cláudia, percebo. Eu treino, faço musculação, mas eu já sinto, assim, tônus muscular vai mudando, né? O nosso colágeno vai mudando, a gente vai sentindo que as coisas vão ficando mais murchinhas. Isso fazendo uma boa alimentação, suplementação e exercício. Quem não está fazendo, olha o risco aí de uma osteopenia, né? Que é essa fraqueza muscular, de osteoporose. Na verdade, a questão da osteopenia, que começa a fraqueza, entre aspas, da massa óssea, tá bom? Acontece principalmente depois dos 50 anos de idade, principalmente na mulher pós a menopausa. Que envolve também a questão hormonal, né? Então envolve o equilíbrio hormonal, envolve a quantidade de atividade física que a mulher faz. Então, principalmente exercício com carga, musculação, tende a prevenir essa perda de massa óssea. Envolve o consumo de cálcio, também, que tem relação à alimentação. Envolve a suplementação de vitamina D, vitamina K2. Então, tem várias questões aí que envolvem com essa perda de massa óssea que a gente tem que prevenir ao longo dos anos. Bom, mas vamos voltar um pouquinho para o assunto que a gente idealizou aqui, que é a nossa mente, né? A depressão, a ansiedade. Você falou da importância da proteína, da creatina, das vitaminas do complexo B. Tem mais alguma coisa muito importante para o nosso emocional? Sim, então, quando a gente fala de vitaminas, né? A principal relacionada a isso é a vitamina D. Vitamina D. É isso aí. Tanto que vitamina D em dose baixa está relacionada a quadros de depressão e ansiedade. Então, é muito comum, por exemplo, o psiquiatra, quando ele está tratando ali uma ansiedade, uma depressão, além do tratamento medicamentoso, muitas vezes, passar altas doses de vitamina D, porque ela tende a trazer um equilíbrio na questão emocional daquele indivíduo. E a vitamina D, a principal fonte que a gente tem é o sol, a exposição solar. E muitas vezes a gente não consegue também ter essa grande exposição solar, até por causa também que no dia a dia a gente não consegue estar ali se expondo ao sol, principalmente em cidades grandes, né? Então é essencial essa suplementação de vitamina D, todo dia ali no comprimidinho, para a gente vir subindo essa vitamina D no corpo. Ótimo. Importante dosar essas vitaminas, né, gente? Pelo menos uma vez ao ano. É isso aí. Uma vez ao ano a gente dosa e faz a suplementação. Perfeito. Então, estou recapitulando. Proteína, creatina, vitaminas do complexo B, vitamina D. Isso aí. E agora? Falando de depressão e ansiedade, né? Isso aí, essas são as principais. Então, também tem o magnésio, que melhora também a questão neuronal. Ômega 3 também, a suplementação de ômega 3 ela é anti-inflamatória, então ela desinflama a parte cerebral, consequentemente melhora a produção
É um ponto que a gente pode falar depois de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, tem relação com a ansiedade e com a depressão. Então, principalmente, a gente evitar alimentos de alta densidade calórica, porque alimentos com excesso de açúcar tende a dar um pico de insulina, se inflama mais o corpo, consequentemente, a pessoa tende a ficar mais ansiosa com o tempo. Excesso, por exemplo, de café também tende a aumentar a ansiedade, piorar o sono. Consequentemente, a pessoa fica mais cansada. Então, é um ciclo ali. Agora eu tô imaginando a pessoa que toma aquele café cheio de açúcar. Pior ainda, né? Pior ainda, porque o café com açúcar dá um pico de insulina, né? Entendeu? Então, esses alimentos são os principais. Ter uma dieta equilibrada em proteína, carboidrato e gordura seria o ideal ao longo do dia ali, junto com a suplementação, porque principalmente depois de 50 anos a gente não consegue absorver tudo. É óbvio que tem pessoas que antes também têm que suplementar, mas somente após os 50 anos isso é importante para a gente prevenir a ansiedade e depressão. Perfeito. Alguns alimentos mesmo que a gente tem que comer para ter benefícios para a nossa saúde mental? Estou lembrando das oleaginosas, Sim, então, banana, que me falam que é rica em triptofano. Me conta um pouquinho disso bacana. tudo. Então, por exemplo, né? A banana gostou do triptofano. O que é o triptofano, né? É um precursor, por exemplo, tá, de alguns neurotransmissores cerebrais que trazem uma melhora da ansiedade, por exemplo, certo? Então, no mundo de hoje, é normal a gente ficar muito ansioso, né? Pela correria do dia a dia, pelo excesso de informação. Então, o que a gente mais tem hoje é quadros de ansiedade e depressão. Então, algumas frutas, alguns alimentos tendem a maneira natural, melhorar esse estoque de alguns compostos que melhoram a ansiedade. Triptofano é uma delas com a banana. Outros alimentos, por exemplo, são os oleaginosos que você falou, né? As castanhas, bom? Alimentos, por exemplo, que são ricos em gorduras boas, como salmão, por exemplo, tá? Produtos de origem marítima, salmão, atum, melhoram o ômega 3, que desinflamam mais a parte cerebral. Alimentos de origem animal, que aí vem a questão do complexo B, que também melhora a energia cerebral, certo? Fibras, importantíssimo para a saúde intestinal. Então, principalmente após os 50 anos, a mulher, no período da menopausa, ela tende a ficar com o intestino mais inflamado, o intestino para de funcionar, diminui mais a absorção das vitaminas e ela tende a trazer um quadro maior de depressão, por exemplo. Então, as fibras melhoram a motilidade intestinal e melhoram também o que? A qualidade da microbiota, das bactérias intestinais, que tem relação com o cérebro também. Então, um conjunto de fatores, né? São vários fatores que a gente vem amarrando para a pessoa ter ali uma boa qualidade de vida e prevenir a ansiedade e da depressão. Não sei você, mas eu já tô assim, sabe? Querendo me alimentar ainda melhor. Então, pensando assim, tá, de manhã eu como lá meu ovinho. Vamos colocar ali um pouquinho de fibra, né? Às vezes eu posso colocar um pouquinho de psyllium, um pouquinho Isso, com de chia certeza. no meu É ovo, ótimo, né? Meu mamão, posso colocar um pouquinho de aveia, não é verdade? E aí a gente vai incrementando, né? Vamos fazer um suco de manhã e colocar umas folhas verdes escuras, né? A gente precisa ter essa preocupação, né? Esse cuidado com a gente mesmo. Eu vou voltar já pra gente continuar e eu vou voltar com as perguntas. Vamos responder Então vai bastante ficar perguntas, aqui olha. o seu momento de tirar dúvidas. Aproveite, viu? Vida Melhor Oficial é o nosso Instagram, sempre à sua disposição, inclusive para você que gosta de mandar uma sugestão de pauta, você quer aprender sobre algum assunto. Vida Melhor Oficial. Aproveita e manda pergunta, já o doutor responde. Vamos lá, gente, de volta aqui para nossa conversa. Tá tão gostoso falar sobre alimentação, não sei se você tá curtindo como eu, mas eu amo, vou aprendendo e aí a gente vai colocando em prática na vida, né? Que isso é importante. Tô conversando com o doutor Gustavo Lima, que não é cantor, é médico, mas todo mundo deve brincar com isso, Todo mundo né? fala isso aí. E o seu Gustavo Lima é Gustavo Lima... Gustavo de Oliveira Lima. Gustavo de Oliveira Lima. Isso, é. E aí você adotou o Gustavo Lima desde sempre. Ficou. Aí, de repente, veio o cantor. Veio o cantor, copiou meu nome, né? Mas Copiou tá bom, seu né? nome, tá vendo só? Ó, a Jéssica Magalhães diz assim, boa tarde, percebi que quando como muitos doces, minha ansiedade piora. Cortar açúcar pode realmente ajudar a controlar a ansiedade? Com certeza. E a gente estava comentando disso já antes, né? O que acontece? O açúcar em si, ele dá uma sensação momentaneamente ali de bem-estar. Por isso, quando a pessoa está muito ansiosa, ela está muito estressada, ela busca ali aquele doce, aquele chocolate para dar aquela acalmada. Mas a partir desse momento que ela tem aquele pico de dopamina, aquela dopamina depois ela baixa muito, a pessoa depois tende a ficar mais ansiosa. Por isso, quanto mais doce a pessoa come, mais ela quer. Toda hora ela quer ficar beliscando para se sentir saciada, se sentir tranquila. Só que isso é Dica um para ciclo parar de comer vicioso. doce. Primeiro,
equilibrar a alimentação. Porque muitas vezes a pessoa ela come pouco, é muito comum. A pessoa fala assim, eu quase não como, eu como um pouquinho no almoço só. A pessoa não tem uma dieta equilibrada. Aí ela fica com fome ao longo do dia e junta a ansiedade e ela fica beliscando. Por quê? Porque ela não se nutriu da maneira correta ao longo do dia. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, hidratação. A água é importantíssimo, porque quando a gente está com sede, a gente acaba confundindo um pouco a questão da sede, um pouquinho da fome, com a vontade de comer alguma coisa. Então é importante estar se hidratado. Terceiro fator, o sono, tá bom? Por quê? Quando o sono está desregulado, quando o sono está leve, ou a gente dorme poucas horas, a gente tende a ficar com mais ansiedade e com mais compulsão de ficar beliscando, principalmente doce. Então o sono desregulado aumenta a vontade de doce, por isso que o sono desregulado ajuda, por exemplo, no ganho de peso. Então essas são as dicas principais aí para a gente vir tirando o doce com o tempo. Perfeito. Tainá Vitória diz, boa tarde, existe alguma vitamina ou mineral essencial para quem sofre de ansiedade? Com certeza. Então, a principal vitamina de todas é a vitamina D. É a que mais tem relação com questão de depressão e ansiedade em níveis baixos. Segunda é as do complexo B, que tem relação com a energia mental, né? Porque a pessoa que está depressiva, por exemplo, o que acontece? Ela está com a energia mental baixa. Não só pela baixa das vitaminas, ela tem muitas vezes um quadro de diminuição de alguns neurotransmissores. Mas só quando ela aumenta as vitaminas do complexo B, ela tende a ficar mais acordada, com um estímulo neuronal menor. Então essas duas são as principais, quando a gente fala dos ideais ali, para manter e prevenir a ansiedade. Mas é legal dosar também, né, doutor? Porque quando a gente está com baixa de vitamina é ruim, mas também com altas doses... Principalmente assim, quando a gente fala da B12, por exemplo, altas doses de vitamina B12, normalmente a gente acaba não conseguindo estocar até um certo ponto e a gente acaba jogando fora. Então, se a pessoa toma em excesso, ela acaba jogando fora. Ela pode ter alguns colaterais, sim, a pele ficar um pouquinho mais oleosa, piorar a pele, mas ela não vai ter um colateral tão grande assim. A questão, a vitamina D, sim, pode dar intoxicação em doses altas. Porém, dificilmente a pessoa ali na suplementação básica, ela vai ter uma intoxicação com essas vitaminas. Entendi. Mas também, muitas vezes, se ela tem um déficit muito grande, ela não consegue também chegar no nível ideal. Por isso que a dosagem seria o ideal. Porque doses altas de vitamina D é só com prescrição médica para a gente conseguir dosagens altas. Muitas vezes a pessoa tem uma quantidade baixa no sangue, está suplementando ali e às vezes não consegue chegar no nível ideal. Por isso que tem que dosar, ainda mais a pessoa que tem ansiedade e depressão tem que ter um acompanhamento mais próximo no profissional. Perfeito. A Érica Limeira diz, boa tarde, Claudinho e doutor. Boa tarde, Érica. O consumo de cafeína pode piorar a ansiedade? Qual a quantidade ideal para quem sofre com problema? Com certeza, tá? Porque o café em si, ele melhora em si a energia cerebral, tá? Não tem uma... Qual que é a dosagem segura de café? Até 300 miligramas, 250 miligramas de cafeína por dia seria uma dosagem segura ali. Então, por exemplo, uma xícara de café tem em torno de 50, 70 miligramas. Então, até umas 4 xícaras de café no dia seria o máximo. E isso para uma pessoa que não tem ansiedade, né? Quando a pessoa tem ansiedade, isso tende... A gente não tem uma dosagem correta. Quanto menos café na teoria, seria melhor. Porque a ansiedade, ela tende a pessoa a ficar mais acelerada. Isso tende também a prejudicar o sono. A pessoa que é ansiosa já dorme mal, ela já tem um sono mais leve. Ela toma café, principalmente após meio-dia, tende a piorar mais o sono dela, consequentemente piora mais a ansiedade. Então, para quem tem ansiedade, o café é o mínimo possível. E sem açúcar. Sem açúcar também, principalmente. Ó, Denise Silva, oi, tudo bem? Trabalho à noite e sinto que isso bagunça a minha alimentação e meu sono. Como manter uma alimentação saudável, mesmo com horários irregulares? Essa é a dificuldade, né? Por isso que teve um estudo que comparou, por exemplo, profissões que as pessoas trabalham à noite com profissões que a gente trabalha de dia. Quem trabalha à noite normalmente tem uma maior quantidade, por exemplo, de excesso de peso, maior alteração na glicemia, maior alteração no colesterol. Por quê? Porque, no geral, à noite, primeiro que você já mudou o ciclo circadiano. O nosso corpo é feito para dormir à noite, tá bom? A partir do momento que a gente perde essa noite, a gente acaba tendo uma desregulação na questão hormonal e a compulsão por alimentos com maior densidade calórica fica aumentada também. Então, a pessoa tem mais vontade de doce, mais vontade de alimentos que são, entre aspas, mais gostosos, né? Muitas vezes a pessoa não quer comer ali um prato de arroz, feijão, uma salada e uma carne. Ela quer comer um lanche, ela quer comer um doce. Então, quando a gente desequilibra essa questão, é mais difícil da pessoa conseguir ter um hábito alimentar correto. Mas dá sim. Ela tem que ali se esforçar um pouco mais ali, ou muitas vezes, se ela tem uma compulsão, passar com um profissional para auxiliar nesse processo. Às vezes, controlar a ansiedade, com alguns medicamentos, utilizar alguns outros compostos que melhoram essa questão, tirar a vontade da pessoa ficar beliscando para ela conseguir equilibrar essa alimentação. Porque muitas vezes não é só que a pessoa não quer, não é falta de força de vontade. Muitas vezes a pessoa tem uma alteração
entendeu? Questão psicológica, que ela não consegue. Ela tem que ter um tratamento correto psicológico, psiquiátrico para auxiliar no processo. Como é bom a gente conversar com um médico que entende, que tem empatia também. Porque às vezes a gente até julga, né? Ah, não tá afim, não quer comer direito, não quer fazer uma dieta equilibrada. Não. A gente sabe hoje, por exemplo, que o sobrepeso e a obesidade é uma doença crônica, né? Então, normalmente as pessoas que têm obesidade, elas têm alteração no controle do apetite, por questões hormonais também, entendeu? Então, não é que a pessoa não consegue se controlar, é que o organismo em si, meio que faz com que ela coma mais. Então, mesmo se a pessoa tenta se alimentar bem, só que ela fica com sono ruim. Ela tenta se alimentar bem, só que ela fica irritada. Então, o corpo ele vai bloqueando aquele processo, por isso que a pessoa não consegue emagrecer. Então, desde 2012, a obesidade, por exemplo, é uma doença, tem até CID, e é por isso que ela tem que ter um tratamento também, muitas vezes, medicamentoso. Não é só mudança de estilo de vida, tem que ter tratamento medicamentoso para auxiliar que aquela pessoa consiga perder peso. Porque antigamente, você achava que era falta de força de vontade. A pessoa não tem vergonha na cara, a pessoa não quer se alimentar bem, e não é. A gente sabe hoje que existem alterações que dificultam muito esse processo, certo? Elaine Marques diz assim, percebi que minha digestão mudou e que alguns alimentos que eu comia antes agora me fazem mal. É normal o corpo mudar com a idade? Como adaptar a alimentação para essa nova fase? E isso também acontece, tá? Por quê? Principalmente com o passar da idade, a alteração dos hormônios em si tende a vir mudando a motilidade e a microbiota intestinal. Então, muitas vezes a pessoa falava assim, antes eu tomava, por exemplo, um leite, não tinha tanto desconforto. Eu já tomo, tenho uma azia, tenho um estufamento. Mas para isso a gente tem que avaliar o quê? Junto com o paciente, quais alimentos ele sente que estão fazendo mal. Bom, então é uma questão ali da gente vir fazendo testes, tá bom? Então os alimentos que fazem mal a gente vai evitando e vai colocando os alimentos que são mais saudáveis. E vem um ponto, né? No geral, os alimentos que fazem mais mal são os alimentos que são mais industrializados. Dificilmente um alimento ali que é um alimento saudável vai fazer que aquela pessoa passe mal ao longo do dia. Esse é um ponto importante também. Perfeito. Edna Fragoso diz assim, olá, boa tarde. Doutor, que tipo de comida devo priorizar para aliviar as inflamações no corpo? Bacana. Então, primeiro, na verdade, os alimentos que a gente tem que evitar, né? Evitar alimentos industrializados, principalmente com alta densidade de açúcar. O açúcar, quando ele entra no corpo de uma maneira muito rápida, dá um pico do hormônio insulina, que acaba inflamando muito o corpo. E essa inflamação constante aumenta as dores, por exemplo. Muitas pessoas, tem dor articular, tem dor no joelho, tem dor na lombar. É óbvio que existem vários outros fatores que influenciam nisso, mas a alimentação inflamatória, uma alimentação com excesso de açúcar, por exemplo, com excesso de gordura, tende a fazer com que a pessoa fique mais inflamada e isso piora as dores dela com o tempo. Então, é evitar ao máximo alimentos industrializados. Esse é o mais importante para a gente conseguir prevenir a inflamação. E o açúcar, né, gente? O açúcar sempre vai tá ser um vilão pra gente. É vilão mesmo. Ai, mas é tão bom, mas é vilão. Eu falo isso pra eu ouvir, tá? Sim, não é só pra você, não. É pra eu ouvir também, porque eu sou uma formiguinha. Né? Volta e meia eu caio lá. Hoje meu marido tava falando isso pra mim, né? Falou, Cláudio, tem que... Porque ele não come açúcar já há um tempão, né? E eu volto e meia ali nos meus deslizes, né? Que eu gosto de um açúcar. Mas tem que cortar de vez. Não tem jeito. É isso? É isso mesmo. Na verdade, sim, Cláudia. Se a gente consegue, se a gente tem uma vida assim, saudável em questão de alimentação, óbvio que às vezes no final de semana tem um aniversário, a gente fica com um pedacinho de um bolo ali que tem muita quantidade de açúcar, vai tomar uma coisinha diferente, tudo bem. Mas se a gente faz 90%, 80% da semana correta, se a gente dorme bem, se alimenta bem, a gente faz atividade física, aquele açúcar ali pontualmente não vai, é isso aí, não precisa, né? Porque senão a pessoa fala assim, nossa, então não vou poder comer nunca mais açúcar, a gente pode, só que tem que ter um equilíbrio no processo. Mas não é o que acontece no geral na maioria das pessoas. A pessoa às vezes come açúcar todo dia, ela come um chocolate ali. Na verdade, vai viciando, viu, doutor? Eu vou contar pra você que quanto mais a gente come, mais vontade dá pra comer. É isso mesmo, tá bom? Certo? Ó, a Helena Dias diz assim, depois dos 50, percebi que meu metabolismo ficou mais lento e que ganho peso mais fácil. Somos todas assim, viu, Helena? Existe algum tipo de alimentação que pode acelerar o metabolismo nessa fase da vida? Bacana. Então, assim, né? É normal, após o processo, principalmente da menopausa, a mulher, devido à baixa dos hormônios, ficar com o metabolismo mais lento. Então, a mulher, por exemplo, que antes não acumulava gordura abdominal, começa a acumular. A mulher que antes tinha mais energia, ela começa a ficar mais cansada. E tudo isso em si, o sono também começa a desregular mais pela questão hormonal. A mulher fica mais irritada, consequentemente, ela fica mais irritada, ela fica mais ansiosa, ela come mais açúcar. Então, todos esses fatores fazem com que a mulher ganhe peso após o processo da menopausa. Então,
aquela alimentação que ela fazia antes, às vezes não ganhava peso, agora ela faz, ela ganha peso. Uma mulher fala, nossa, eu sempre comi isso ao longo da vida. Só que agora eu estou comendo o que eu comia antes e estou ganhando peso. Por quê? Porque o metabolismo não é o mesmo. Então ela tem que tomar um cuidado maior, evitar alimentos com alta densidade calórica, tem que fazer mais atividade física, tem que tentar dormir melhor, suplementar os suplementos que ela não fazia antes para ela conseguir passar essa fase. Porque é comum uma pessoa falar, mas antigamente não precisava disso, por que eu preciso disso hoje? Porque o metabolismo, os hormônios e a idade mudou. Então o que a gente não precisava antes, a gente precisa agora. Agora, Helena, você que está aí nessa fase, passa no seu ginecologista também e pense na reposição hormonal, porque, gente, é outra vida. Né? E assim, tem muito paradigma em relação à reposição hormonal, de coisas que a gente achava que não podia e que hoje os médicos já sabem que pode. Ah, mas por que falava que não podia antes? Porque não tinha estudo antes, hoje já tem. Então a gente tem que entender que a medicina, ela evolui, né? Ela vai evoluindo, ela está em constante evolução. Ó, a próxima pergunta diz assim, tenho ansiedade e sou fumante. Quais alimentos que posso trocar pelo cigarro a fim de controlar a ansiedade? No geral, nesse caso, é essencial, né? Muitas vezes um acompanhamento de um profissional para a gente auxiliar com alguns compostos, seja fitoterápicos para controlar a ansiedade, seja com medicamentos muitas vezes mesmo. Por quê? É comum a pessoa parar de fumar e ela ganhar peso, porque ela tira a questão da ansiedade do cigarro. Normalmente ela vai para o doce, por exemplo. É muito comum isso daí. Então, nessa fase, é essencial estar com um acompanhamento, até para auxiliar no processo de parar de fumar, que é importantíssimo para a saúde daquela pessoa, tá bom? Mas também para ela não trocar aquele vício, para ela também não ir para um vício, por exemplo, de uma alimentação de alta densidade calórica, ela acabar ganhando peso, que é comum quando a pessoa para de fumar. Então, é um psiquiatra que seria o ideal? Um psicólogo, um psiquiatra, ou um endócrino também, que vai, principalmente, a gente lá no consultório, a gente faz muito isso. Entendeu? Porque o endócrino em si, ele tem que saber tratar essa questão da compulsão. E aí, muitas vezes entram os medicamentos para ansiedade, medicamentos que auxiliam na compulsão alimentar. Então, nessa fase, ele é essencial que a pessoa faça isso. Joia. Mônica Gonçalves pergunta, quais são os benefícios do jejum intermitente? Tá bom. O jejum em si, o que ele faz, né? O jejum a gente sabe hoje que primeiro que ele desinflama o corpo. Tá? Então, no geral, quando a gente fica uma janela de jejum ali, pelo menos de umas 13 horas, a gente tende a baixar os níveis de insulina do corpo, conforme o tempo. E isso vai fazendo com que a pessoa, por exemplo, previne de um pré-diabetes, um diabetes. Então, o jejum, por exemplo, é muito bom na pessoa, por exemplo, que tem um quadro de pré-diabetes. É óbvio que o jejum tem que saber fazer também. Na janela alimentar, não adianta a pessoa ficar lá, às vezes, 16 horas em jejum. Aí tem 8 horas na janela alimentar. Ela vai e se alimenta de alimentos ruins inflamatórios. Também não vai adiantar, entendeu? Mas o jejum, ele auxilia, sim, no processo para desinflamar o corpo. Não precisa fazer o jejum todo dia. Durante a semana, fazer um dia de jejum, 2 dias, tende a melhorar o processo, a gente baixar a insulina, prevenir diabetes, melhorar a inflamação e também melhorar aquele inchaço que normalmente a mulher acaba tendo pós a menopausa também. Perfeito. Desinflama um pouco mais e melhora essa retenção de água. Já. Obrigada, Mônica. Próxima pergunta na tela. Vamos lá. Bruna Melli, alimentos ultraprocessados podem ter um impacto negativo na saúde mental? Com certeza, foi o que a gente estava comentando antes, né? Alimentos ultraprocessados, primeiro que trazem um certo vício, uma certa dependência com o tempo. Então, alimentos com alta densidade de açúcar, alta densidade de gordura, fazem com que a gente tenha uma liberação de dopamina muito rápida. Isso tende a que a gente cada vez querendo mais esses alimentos. Então, quando a pessoa, às vezes, ela está acostumada a comer esses alimentos, quando ela para de uma vez, ela fica mais cansada, mais depressiva, mais ansiosa. É por isso que o ideal é evitar esse tipo de alimentos, porque com o tempo vai só piorar a saúde mental e aumentar a ansiedade. Não também que a gente não possa comer, mas é um equilíbrio no processo ali. Aqueles salgadinhos, que criança gosta, mas tem adulto que come também. Às vezes a pessoa Muito fala assim, ruim eu vejo pra gente saúde. falando assim, eu não gosto de doce, meu negócio é o salgado. E vive com aqueles pacotinhos de salgadinho. Isso também tem açúcar, com certeza. né? Na verdade, açúcar e alta densidade de gordura. Principalmente gorduras trans também, que trazem vários. Parece salgado, mas não é. Não é. É muito ruim para a saúde também, igual o chocolate, igual o açúcar também. Tá joia. Rosângela Alves, doutor, deficiências nutricionais podem causar ou piorar quadros depressivos? Com certeza, é o que a gente estava falando, Cláudia. Principalmente deficiência dos complexo B. E tem uma importante também que a gente não falou, ferro, tá? Ferro é muito importante para a questão de melhora de energia. Então é muito comum a mulher ou indivíduos que são ali vegetarianos não consomem carne vermelha. Por que eu falo da mulher, né? Porque a mulher, antes do período da perimenopausa, né?
pelo processo menstrual, ela perde muito sangue, perde muito ferro. Então é muito comum a mulher às vezes ter um quadro de depressão por baixo de ferro e ela não sabe. Aí o cabelo está caindo, ela está cansada, a memória está ruim, a concentração está ruim. E muitas vezes é baixo de ferro. Então ferro baixo também traz depressão na mulher. Então tem que ficar atenta, principalmente a mulher ali que tem um fluxo intenso. Mulher às vezes que tem algum quadro de endometriose, de mioma, tem um fluxo muito intenso, ela tende a perder muito ferro e ter anemia e consequentemente ela tem uma depressão por essa baixa de ferro e a pessoa não sabe. O ferro é importantíssimo para a questão da energia. Bom? Muito obrigada, viu, Rosângela? A Valquíria diz, tenho 54 anos e recentemente comecei a ter mais dificuldade para dormir e oscilações de humor. Vi que a alimentação pode ajudar, mas não sei por onde começar. O que faço? Muito bom. Então, por que ela está com esse quadro? Baixa hormonal, tá bom? Então, a baixa hormonal após menopausa faz com que a mulher tenha oscilação do humor. Progesterona, estradiol. Estradiol, principalmente, tá bom? Progesterona tem uma relação com o sono. Então, primeiro, ela começa a ficar com o sono mais leve. Fica com o sono mais leve, ela não descansa. Não descansa, ela acorda mais cansada, mais irritada, tende a se alimentar de mais açúcar. Porque aquilo lá, lembra que eu falei? Com o sono está desregulado, a pessoa fica mais compulsiva. E ela não fica compulsiva por alimentos saudáveis, fica compulsiva por alimentos com alta densidade de açúcar e de gordura. E isso é um ciclo vicioso, vai piorando. Aí, como a pessoa está cansada, ela consome mais estimulantes, consome mais café. Só que o café deixa ela mais ansiosa. Come mais açúcar, ela piora o sono. É um ciclo vicioso. Então, nesse caso, né, no geral, igual a gente falou da reposição, é essencial, muitas vezes, a mulher passar para o ginecologista, para o endócrino. O endocrinologista. É isso mesmo. Você que é nutrólogo, é endocrinologista também. Você trataria a reposição hormonal. Com certeza. Na verdade, 50% do nosso processo lá na clínica é tratando a reposição hormonal. A gente trabalha muito com reposição hormonal e com sobrepeso e com obesidade. Quem não pode fazer reposição hormonal? Mulher na menopausa, que não pode fazer de jeito nenhum. Existem algumas contraindicações. Na verdade é o seguinte, né? Mulher, por exemplo, esse é um ponto, vamos conversar, né? Primeiro, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente fala de 3 hormônios da mulher. Né? Então não é tão simples assim. São 3 hormônios, o principal é o estrógeno, que tem relação com perda de memória ao longo dos anos, tem relação com baixa da libido, tem relação com osteoporose, tem relação com perda de massa muscular, com acúmulo de gordura, tem relação também com mau humor, tá bom? O estrógeno é o principal. No geral, a gente não tem nenhuma contraindicação absoluta para a reposição desse hormônio. Por exemplo, a gente tem contraindicação disso uma mulher que já teve, por exemplo, um câncer de mama. Por quê? Vamos lá. Esse é um ponto importante a gente falar, tá bom? Não que o hormônio traga o câncer, não. Mas se a pessoa já tem ali um histórico de câncer de mama, ou se ela já vai ter um câncer ao longo da vida, por exemplo, se durante o câncer ela está fazendo a reposição hormonal, muitas vezes ela tem que parar com aquela reposição. Então, por isso se criou esse mito que a reposição hormonal traz câncer. Mas não é que ela traz, é que existem alguns tipos de câncer que são responsivos aos hormônios. E se a mulher ela tem aquele câncer, ela não pode estar utilizando aqueles hormônios naquele período. A mulher que tem o câncer. Tem, é isso aí, tá bom? Prestem atenção, meninas. Sim, entendeu? Tá bom? Então não quer dizer que o hormônio traga o câncer, tá bom? Eu sempre faço a comparação da água, por exemplo. Pessoa, por exemplo, que tem insuficiência renal, que tem problema renal, ela tem um consumo limite de água. Então a pessoa que faz diálise, por exemplo, tem que tomar no máximo, às vezes, 500 ml de água por dia. Mas não quer dizer que a água sobrecarrega o rim, não. É para aquele quadro daquela pessoa, ela tem uma restrição de água. Entendeu? Mas na pessoa que é saudável, ela pode tomar e tem que tomar mais de 2 litros de água por dia. É a mesma coisa do hormônio. Então, se a pessoa a mulher está com algum tipo de câncer de mama naquele período, ou de útero, tá bom? Ou de ovário, que é responsível àquele hormônio, ela não pode estar mais repondo aquele hormônio. Mas não quer dizer que aquele hormônio vai trazer o câncer, pelo contrário, tá bom? A reposição hormonal na mulher, a gente sabe hoje que previne câncer a longo prazo. Então, no geral, todas as mulheres... Previne câncer, previne problema do coração, infarto. Problemas cardiovasculares, previne Alzheimer e doenças neurodegenerativas, previne a osteoporose, previne a perda de massa muscular, e principalmente, né? Faz com que a mulher tenha uma qualidade de vida a longo prazo muito boa. E sabe por que eu gosto de falar sobre isso? O que eu recebo de mensagem de vocês que me assistem, falando, ai, Cláudia, o médico já falou para eu fazer, mas eu tenho medo. Gente, eu fico desesperada, porque eu fico pensando como é que vocês conseguem viver com tanto sintoma ruim, com uma qualidade de vida tão prejudicada por medo, se a medicina já entendeu que tem benefícios, né? Então, busque ajuda. É isso aí. Vai ao médico de novo e começa a entender que a medicina está em evolução, certo? Bom. Doutor, muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Doutor Gustavo Lima, e você? Marca
cá pra cantar um dia, tá? Ó, você canta? Não, eu canto não. Ah, tá bom. DR Gustavo.Oliveira Lima, DR Gustavo.Oliveira Lima, e o WhatsApp dele, pra você marcar uma consulta, é o 119-7642-4768. 119-7642-4768. Muitíssimo obrigada. Até a mais uma próxima. vez, tá bom? Foi um prazer.